Olá, muito bom dia para vocês. Nesta manhã, queremos refletir um pouquinho nessa mensagem. Eu não sei se você sabe, mas o nome Saulo representa grande e o nome Paulo representa pequeno. Talvez você nunca tenha ouvido isso, e nesta manhã eu quero ler um texto para você aqui e dar um desfecho deste resultado. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 45, e o versículo 5 diz assim, olha: E procuras tu grandeza? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Aqui, nós sabemos muito bem que os homens andam à procura de riquezas, de uma vida cheia de luxúria, né? Mas a grande verdade é que o Saulo, que antes não era apóstolo, era apenas um general e ele estava com o poder nas mãos, poder, é claro, dos homens, né? Então, o que ele quisesse fazer, os homens autorizavam. E o Saulo, que significa grande, ele odiava os cristãos. Por quê? Porque os cristãos pregavam um homem chamado Jesus. E Saulo, como vivia em Roma, tinha um ódio muito grande dos cristãos. E ele pedia autorização aos sacerdotes para perseguir os cristãos, para açoitar, inclusive esse mesmo Saulo, ele foi testemunha da morte do servo de Deus Estevão. Tudo por quê? Porque Saulo odiava os cristãos. E eu quero dizer para vocês que um dia Saulo, tendo autoridade, sendo um general, ele vai para Damasco junto com seus companheiros, com a ordem dos sacerdotes, para massacrar os cristãos e fazer com que eles parassem de pregar Jesus. Mas no meio do caminho aconteceu um grande evento. O próprio Jesus, com sua glória e majestade, em formato de um só da justiça, focou nos olhos de Saulo, e ali Saulo caiu do cavalo. E quando ele cai, ele escuta uma voz dos céus que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, atônito, sem enxergar, apavorado, diz: Quem és tu, Senhor? E a voz responde: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. A todo aquele que persegue a um desses meus está me perseguindo. Mas vai até a casa de um homem chamado Ananias. E lá ele colocará as mãos em teus olhos e tu serás curado. E assim aconteceu. Os soldados, então, ouviram o que o Saulo pediu, levaram até Ananias, só que o Espírito de Deus já estava lá avisando Ananias: olha, vai chegar aqui um homem chamado Saulo, de suma importância, que você cure, coloque as mãos e cure ele. E assim, quando Saulo chega lá, o Espírito Santo já tinha avisado a Ananias, e Ananias, que era um grande homem de Deus, já sabia de tudo e disse: vai, Saulo, deita aí. Quando Ananias passa a mão nos olhos de Saulo, aquelas escamas, segundo a Bíblia, passa a cair dos seus olhos e Saulo passa a enxergar. Naquele momento, o Espírito do Senhor diz no ouvido de Ananias: diz agora para Saulo que o seu nome não será mais Saulo, que significa grande,
mas será Paulo, que quer dizer pequeno. Diz também para ele que eu escolhi ele que de perseguidor para ser perseguido por causa do meu nome. E diz também para ele que eu escolhi ele para sofrer em meu nome. Aleluia. Meus caros amigos, amigas, irmãos da palavra do nosso Deus, quero que você reflita muito bem nisso que eu vou agora transmitir para você. A partir daquele momento, o Saulo, que agora é Paulo, pequeno, ele tira o seu cinturão de comandante, diz para os soldados voltarem, que agora ele não tem mais negócio com ninguém, a não ser com o próprio Deus, tá bom? Louvado seja Deus. Ele coloca a sua espada de lado e não quer saber mais, porque agora o próprio Jesus pregou para Saulo. Foi o próprio Jesus que transformou Saulo em Paulo, de grande para pequeno, grande para os homens aqui na sociedade, os comandantes. Mas agora ele é pequeno porque o comandante dos comandantes está agora atuando em sua vida e fazendo transformação de vida. Você quer ser transformado? Preste atenção nisso que eu vou te dizer agora mesmo. Milhares e milhões, eu posso dizer, milhares e milhares e milhares, tá? Mais de 45 mil milhões de igrejas no mundo. Neste momento, cada dia que passa, abrindo mais uma, todas pregando o mesmo Jesus. Embora de forma distorcida. Por quê? Porque, infelizmente, não foram e não aceitaram o convite verdadeiro para tomarem sua cruz e seguir. Estão seguindo o seu próprio ego, os seus próprios costumes e desejos. Porque agora o Saulo, que é Paulo, passou a ser perseguido pelos próprios sacerdotes, pela própria sociedade judaica, romana, Panflígia e outros estados onde ele circulou, onde ele andou. O Paulo agora passou a ser chicoteado nas praças, passou a viver uma vida não de mendigo, mas ele mesmo disse, do luxo para a pobreza. Tá? Então, por que as igrejas estão pregando só vitória? Que se você não tiver um carro, você não está sendo abençoado. Se você não tiver uma conta no banco gorda, você não é abençoado. Se você não der o seu tudo, você não é abençoado. Nossa, que evangelho é esse? Que Jesus prega uma coisa e eu prego outra. Não, eu tenho que entender que o texto acabou de dizer o seguinte, olha, porém eu te darei a tua vida como despojo em todos os lugares onde fores. O próprio Jesus está dizendo que a grandeza dele está na minha vida, na minha saúde, nos cuidados de Deus para com a minha pessoa. Eu gostaria muito que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga da palavra de Deus, gostaria muito que você reflita nessa mensagem de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e lembre-se, faça o que o Espírito Santo te conduzir, carregue sua cruz. Não seja perseguidor de um verdadeiro cristão. Apenas permita, é melhor que você permita ser perseguido por causa do nome de Jesus Cristo. Um beijo enorme para você. Espero que essa mensagem tenha alcançado e alcance você e mais pessoas. Um beijo enorme no coração. Deus abençoe e até a próxima, no próximo vídeo.